Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo esse podcast, mas seja bem-vindo a mais um episódio do Frequência Jurídica. Hoje a gente vai falar sobre uma figura central do direito empresarial, o empresário. É isso aí. O empresário é o ponto de partida do ramo do direito. Ele regula justamente a atividade econômica organizada e os sujeitos que a exercem. E é interessante ver, Alana, como esse conceito evoluiu, como explica o professor André Santa Cruz, o direito empresarial moderno deixou para trás aquela antiga noção de ato de comércio, que era típico do velho direito comercial. Exato. Hoje, o que delimita o campo de incidência do direito empresarial é a empresa. Ela é entendida como uma atividade econômica organizada, tanto para a produção ou a circulação de bens e serviços. Como o próprio Santa Cruz destaca, essa ideia de empresa é muito mais adequada para identificar o que antes era famoso, o ius mercatorum, os direitos dos comerciantes, e dar aquela nova roupagem, né? Direito empresarial. Pois bem, Davi, o foco mudou. Antes, o centro era o comerciante e a mercância. Agora, o olhar se volta para o empresário e a empresa. Exato, Alana. O conceito jurídico de empresário, como está no nosso artigo 966 do Código Civil de 2002, e o professor Santa Cruz o adota integralmente. Segundo ele, o empresário é quem exerce profissionalmente aquela atividade econômica, é importante destacar, organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. E esse trecho traz um ponto-chave: a expressão atividade econômica organizada. O autor Santa Cruz explica que organização quer dizer reunir e coordenar os fatores de produção, ou seja, o capital, trabalho, insumos e a tecnologia. Ou seja, não basta fazer isso de forma eventual. O exercício tem que ser profissional, ou seja, contínuo, habitual, com o intuito de lucrar. É importante frisarmos nesse ponto. Isso mesmo, Davi. O direito empresarial, em resumo, ele pode ser visto como um conjunto de normas, regras e princípios, que disciplinam tanto a atividade econômica organizada quanto as pessoas que a exercem profissionalmente. Muito bem, Alana. Ou seja, o empresário é o agente econômico que organiza e assume os riscos da atividade produtiva. E é justamente por isso que ele é o sujeito principal das normas do direito empresarial. Muito bem colocado, Davi. Esse tema é essencial para entender toda a base do direito empresarial brasileiro. Quem é considerado empresário no Brasil? Falamos sobre quem é empresário no direito empresarial. Agora vamos entender que existem duas espécies principais de empresários. Isso mesmo, Davi. A primeira é o empresário individual, que nada mais é do que a pessoa física que exerce, em nome próprio, uma atividade empresarial. Neste sentido, a segunda é a sociedade empresária, que é uma pessoa jurídica formada por uma pluralidade de sócios, ou seja, duas ou mais pessoas que se unem para explorar uma atividade econômica organizada. Perfeito, Davi. E aqui vale lembrar um ponto muito importante que o professor André Santa Cruz destaca. Quando a gente fala empresário, o termo está sendo usado em sentido amplo. Perfeito. Ou seja, ele abrange tanto as pessoas naturais, correto? Os empresários individuais, quanto as pessoas jurídicas, que são as sociedades empresariais. Então, quando o direito empresarial fala de empresário, ele pode estar se referindo tanto a alguém que trabalha por conta própria, quanto a uma empresa constituída por sócios. Alana, e tem mais. O empresário, seja ele individual ou sociedade empresária, precisa estar registrado na junta comercial, conforme o nosso artigo 967 do Código Civil de 2002. Além disso, ele também é obrigado a manter uma escrituração regular, seguindo os princípios da contabilidade, como determina o artigo 1179 do Código Civil de 2002. Ou seja,
O empresário não pode atuar de forma totalmente informal. A atividade precisa estar organizada, registrada e com a contabilidade em dia. Exato. Isso garante transparência, responsabilidade e segurança jurídica, tanto para ele quanto para os seus parceiros e clientes. Quem não é considerado empresário? Pois bem, agora um ponto bem interessante é que nem toda atividade econômica é considerada empresa. Gláucia, nos ajude a falar sobre isso. Muito bem, Davi. Vamos lá. O professor André Santa Cruz faz essa distinção e mostra que existem alguns agentes econômicos que não são empresariais. E o primeiro grupo são os profissionais intelectuais. De acordo com o parágrafo único do artigo 966 do Código Civil, não são empresários aqueles que exercem uma profissão de natureza intelectual, científica, literária ou artística, mesmo que tenham auxiliares. Isso mesmo, Davi. Isso vale, por exemplo, para médicos, advogados, artistas, arquitetos, professores e contadores. Se o trabalho deles é predominantemente pessoal e intelectual, sem estrutura empresarial, eles não são considerados empresários. Gláucia, mas atenção, se o exercício dessa profissão for organizado como uma empresa, com clínica, equipe, divisão de funções e finalidade lucrativa, aí a história muda. Nesse caso, eles passam a ser considerados empresários. Davi, o próprio Santa Cruz explica isso muito bem. O direito empresarial não está relacionado a toda a ordem jurídica do mercado, mas apenas à parte dela que tem a ver com a organização da empresa e com a interação entre empresas. O segundo grupo, que não se enquadra como empresa, são as sociedades simples. Elas geralmente são formadas por profissionais liberais ou pessoas que exercem atividades de natureza não empresarial. Isso, Davi, só que tem uma diferença importante no registro, viu? As sociedades simples não se registram na junta comercial, mas sim no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Nesse sentido, temos o empresário rural. Ele só adquire a qualidade de empresário depois que se registra na junta comercial, conforme o artigo 971 do Código Civil. Isso mesmo, ou seja, se ele não faz esse registro, ainda que exerça atividade econômica organizada, ele não é considerado empresário perante o direito. Exatamente. Resumindo, para ser empresário, não basta ter uma atividade econômica. É preciso que ela seja organizada como empresa e, claro, devidamente registrada. Característica do empresário individual. Gláucia, agora vamos falar sobre uma figura muito importante dentro do direito empresarial: o empresário individual. É isso aí, Davi. O empresário individual é a pessoa física que exerce uma atividade empresarial em nome próprio, ou seja, ele não cria uma pessoa jurídica separada. Exatamente. É isso, exatamente. E isso traz uma consequência importante. O empresário individual tem responsabilidade ilimitada, o que significa que ele responde com todo o seu patrimônio pessoal pelas dívidas da empresa. É isso mesmo. Não tem separação entre o que é da empresa e o que é do dono. Se houver dívidas, o credor pode alcançar os bens pessoais do empresário. Pois bem, o professor André Santa Cruz destaca algumas características centrais dessa figura. Vamos a elas. Primeiro, ele é uma pessoa natural, sem personalidade jurídica distinta da sua. Segundo, o exercício da atividade é profissional, ou seja, contínuo, habitual, com finalidade lucrativa. E terceiro, ele precisa de organização, coordenando os fatos de produção como capital, trabalho, insumos e tecnologia. Quarto ponto, o registro é obrigatório. O empresário individual tem que se inscrever na junta comercial conforme o artigo 967 do Código Civil.
E por último, como já falamos, ele tem responsabilidade ilimitada, respondendo com seus próprios bens pelas obrigações empresariais. Isso mesmo. O Santa Cruz resume bem essa ideia ao dizer que o direito empresarial disciplina as atividades econômicas e aqueles que as exercem. Na qualidade de regime jurídico especial, contempla um conjunto de normas específicas aplicáveis aos agentes econômicos, antes chamados de comerciantes e hoje chamados de empresários. Ou seja, o empresário individual é um exemplo clássico de empreendedor que atua sozinho, assumindo os riscos e segue as regras próprias do direito empresarial. Isso mesmo, Davi, e é justamente por isso que ele precisa ter atenção redobrada à formalização e à responsabilidade que se assume. Características gerais do direito empresarial. Alana, agora vamos entender um pouco mais sobre o papel do empresário dentro do contexto do direito empresarial. E para compreender esse papel, o professor André Santa Cruz lembra que o direito empresarial é autônomo em relação ao direito civil e tem princípios próprios. Alana, exatamente. Ele funciona como um ramo independente com as suas próprias regras e lógica, justamente para atender às necessidades do mundo dos negócios. O Santa Cruz destaca algumas características estruturais que marcam o direito empresarial. A primeira delas é o cosmopolitismo. Ou seja, o comércio é uma atividade global que ultrapassa fronteiras e é regida muitas vezes por normas internacionais. O empresário precisa estar preparado para lidar com essa dimensão global. A segunda característica é a onerosidade, que está ligada à busca do lucro. Afinal, o lucro é inerente à atividade empresarial. Sem ele, a empresa não se sustenta. Pois bem, a terceira é o informalismo, que reflete a necessidade de agilidade e flexibilidade nas relações mercantis. O ambiente empresarial exige decisões rápidas e práticas. Isso, Davi. Por fim, vem a elasticidade, a capacidade que o direito empresarial tem de se adaptar às transformações econômicas. Isso é muito importante porque o mercado muda. O tempo todo ele muda. O direito empresarial precisa acompanhar essas mudanças para continuar sendo eficaz. E todas essas características influenciam diretamente o perfil e os deveres do empresário moderno, que precisa ser dinâmico, responsável e atento às exigências jurídicas da atividade. Perfeito, Alana. O empresário de hoje não é só alguém que busca o lucro, mas também alguém que entende o contexto legal e se adapta às regras do jogo econômico global. Isso, Davi. É isso que torna o estudo do direito empresarial tão interessante. Ele está sempre em movimento, assim como o mercado. Desafios de ser empresário no Brasil. Alana, vamos falar sobre um tema que todo empresário conhece bem, o que o professor André Santa Cruz aborda com bastante ênfase: a burocracia e os desafios de empreender no Brasil. Pois é, Davi. Segundo Santa Cruz, qualquer pessoa que queira exercer uma atividade empresarial no Brasil precisa obter diversas autorizações de órgãos públicos. E essa burocracia é tão grande que o país costuma aparecer entre os últimos lugares nos rankings internacionais sobre abertura e fechamento de empresas. É verdade. Essa crítica reflete um problema histórico do nosso sistema. O autor destaca que o excesso de regulação e intervenção estatal acaba restringindo um dos princípios fundamentais do direito empresarial, a livre iniciativa, prevista no artigo 170 da nossa Constituição Federal de 88. E para tentar melhorar esse cenário, ele cita a Lei da Liberdade Econômica, a Lei número 3.874 de 2019, como uma tentativa de simplificar processos e reduzir a interferência do Estado na atividade empresarial. Alana, pois bem, mas mesmo com essa lei ainda existem muitos obstáculos. O Santa Cruz lista vários deles e vale a pena a gente relembrar. Vamos lá.
a elevada carga tributária e a complexidade do sistema fiscal, a insegurança jurídica e o excesso de normas, o chamado custo Brasil, que envolve encargos trabalhistas, obrigações acessórias e toda essa burocracia. A dificuldade de acesso a crédito e inovação. E o excesso de licença e autorizações públicas, que acabam desestimulando novos empreendedores. É tanta exigência que, como o autor diz, a exceção constitucional acaba virando a regra na prática. E isso significa que o exercício da livre iniciativa, que deveria ser simples, se torna um verdadeiro labirinto de autorizações. Ou seja, o problema não é só a burocracia estatal, mas também a barreira criada por categorias profissionais, muito fechadas, que dificultam a entrada de novos agentes no mercado. Perfeito, Alana. No fim das contas, o que Santa Cruz mostra é que o ambiente empresarial do Brasil ainda precisa evoluir muito para realmente valorizar a liberdade econômica e o empreendedorismo. Isso mesmo, Davi. Também temos que entender esses obstáculos, pois é essencial para quem estuda direito empresarial, porque mostra o quanto o sistema jurídico e econômico estão interligados. Pois bem, com isso deu para entender por que o empresário é a figura central do direito empresarial. Melhor explicando, ele é o motor da economia, mas enfrenta muitos desafios no seu dia a dia. Muito bem, Davi. E apesar das dificuldades, é o empresário que movimenta o mercado, gera empregos e contribui para o desenvolvimento do país. Esperamos que esse episódio tenha ajudado você a compreender melhor sobre quem é o empresário no Brasil. Se gostou, compartilhe com os colegas, siga o podcast para mais conteúdos sobre o direito empresarial. E assim, a gente encerra mais um episódio do Frequência Jurídica. Esperamos que você tenha gostado e aprendido um pouco mais sobre o universo do direito empresarial. Muito obrigado por ouvir até aqui. Continuem curiosos, críticos e com vontade de aprender, porque o direito só faz sentido quando é compreendido por todos. Um grande abraço e até o próximo episódio.